Olá! Mais um vídeo então. E hoje nós vamos utilizar para o nosso estudo o Salmo 45, versículo 1. Para nós, o que vai nos atender hoje para o estudo é a parte B. Mas eu vou ler o versículo todo e eu estou com a Bíblia, a versão Almeida, revista e corrigida. Então, Salmo 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aqui o salmista está dizendo que a língua dele, que naquela época para escrever utilizava-se a pena de nanquim, né? Que é aquelas tintas que equivale hoje a uma caneta, né? Se formos substituir, a minha língua é a caneta de um destro escritor. Destro também é sinônimo de sábio, de poderoso, de ágil, né? Inteligente, virtuoso. Assim como a pena, o sinônimo dela é caneta, né? Caneta, lápis, enfim, mas o mais utilizado é caneta mesmo, né? Eu tenho também em outras versões, na Almeida Revista e Corrigida, é a que eu li, né? Que o meu coração ferve com palavras boas e falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Na Nova Versão Internacional, diz assim: com o coração vibrando de coisas boas, recito os meus versos em honra do rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Na Almeida Revisada Imprensa Bíblica, diz assim: o meu coração transborda de coisas boas, de boas palavras. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é a pena de um hábil escritor. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz assim: poesia do grupo Decorá, canção de amor. Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção em homenagem ao rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Então vejam vocês que tem várias interpretações, todas elas poderosas. Todas as interpretações nos levam a entender que a nossa língua, ela é uma caneta que nos ajuda a escrever a nossa história, a escrever, a falar, a ditar a nossa história. A nossa língua, ela tem o poder de transformar a nossa vida num livro, como um best-seller que todos querem ler. Ou também tem o poder de escrever uma história de derrota, de negatividade, de tristeza, de eu não posso, de não dá, eu não quero, eu não consigo, eu já sei o que vai acontecer, porque é tudo do mesmo jeito, porque é sempre assim, porque eu conheço aquela pessoa, porque ela é assim, porque ela não vai mudar, porque... Então, nós vamos estudar hoje sobre a nossa língua, o poder da nossa língua. A palavra de Deus diz que nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo que nós proferimos da nossa boca, de tudo que nós deixamos sair da nossa boca. Sejam palavras boas ou palavras não tão boas, mal ditas, mal faladas, mal colocadas. Tem uma expressão que diz assim, palavras malditas. Quer dizer que são palavras mal faladas, mal colocadas, em momento errado, de forma errada, num tom errado. Como eu sempre digo, a gente pode falar o que a gente quiser, desde que sejamos educados, tenhamos amor, tenhamos parcimônia,
né, para falar, tá bom? Em todas as versões, todas as versões, quando o salmista declara que a minha língua é a pena de um destro escritor, o que ele está dizendo realmente é que devemos usar a nossa língua para escrever uma vida extraordinária, acima do comum. Uma vida que é a qual apraz ao Senhor, né? Que nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Então ele nos deu o poder de termos uma pena de um sábio, de um ágil, de um bom escritor para escrevermos a nossa história, né? E termos uma vida acima do comum, uma vida de filhos de Deus, né? Assim como um escritor sábio, que é aquilo que eu já disse, excepcional, né? Ele escreve os seus livros e os transforma em best-seller, né? E livros tem que ser livro bom, porque daí se transforma num best-seller, que é aquele que todo mundo quer ler, né? Assim é a nossa vida, a nossa história. Se nós, de fato, usarmos a nossa língua, como diz a palavra de Deus, para que ela seja uma caneta de um bom e de um sábio, né? De um destro, de um poderoso, de um ágil, de um hábil escritor, né? Aí nós tornaremos, sim, a nossa história num livro que todos querem ler, num best-seller, né? Vejamos. O que nós temos aqui? Podemos fazer uma analogia, né? Uma comparação. Eu fiz um esboço para que fique melhor para a gente ir pegando as temáticas, né? Podemos fazer uma analogia, uma comparação da palavra de Deus com a palavra grega pharmakon, que quer dizer farmaco ou farmácia, né? Então, assim é a nossa língua, que segundo a Bíblia, né, ela diz: na farmácia tem o remédio, tem o cosmético, que é a maquiagem, e tem também o veneno, né? E a palavra que sai da nossa boca pode ser tudo isso. Depende de como vamos usá-la, não é mesmo? Quando a nossa palavra, ela abençoa, ela cura. Então, ela é um remédio. Quando a nossa palavra, ela amaldiçoa ou corta as pessoas, ela é um veneno. Quando dissimula ou quando mascara a verdade, é um cosmético. Porque o cosmético, a maquiagem, muitas vezes mascara as manchas no rosto, né? Hoje tem versões de base que diz que tapa tudo. Mas por enquanto não achei essa, porque não tapou nada, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é verdade. Então, assim, ó, só para nós entendermos bem. A comparação é assim, que a nossa palavra ela pode ser uma farmácia, aonde tem o remédio, aonde tem a maquiagem, que é o cosmético, e aonde tem o veneno, né? Quando a nossa palavra, ela acalenta, ela abençoa, ela ajuda, ela ampara, nós podemos considerar que é um remédio. Quando a nossa palavra, e veja bem, para os servos e servas de Deus, quando a nossa palavra, ela mascara a verdade, é como se ela fosse uma maquiagem, um cosmético que ela tá tapando a cara da gente de como é, né? Então, e quando ela envenena a alma das pessoas, porque tem palavras que doem mais do que um tapa, e todos nós sabemos disso, aí ela é considerada como um veneno. Aí a nossa língua é uma cobra, é um veneno, né? E é por isso que a palavra de Deus diz que nós teremos que prestar conta de tudo o que nós falamos, né? Se ela é um veneno, ela é sem efeito nenhum. Se tipo assim, ó, depende de como nós usamos, depende da intensidade e da quantidade. Ela vai ter um efeito, né? Sem efeito, se for dado em quantidade menor, o remédio, né? Se for dado em quantidade maior, pode até matar.
Então, nós temos que ter parcimônia, moderação, nós temos que vigiar as nossas palavras. E principalmente a cobrinha que mora dentro da nossa boca, né? A verdade é que a palavra pode ser uma arma letal, mas pode ser também um manancial de bênçãos, dependendo da forma como nós usamos a nossa palavra. Quando Deus criou o homem, ele deu ao homem a capacidade de usar a fala e também o livre-arbítrio, a opção de escolher, a livre escolha, para que o homem pudesse escolher e como usar essa faculdade, a faculdade de falar, da fala, da oralidade. Então, nós temos a liberdade de escolher se vamos fazer da nossa palavra um remédio, um cosmético ou um veneno letal. Se vamos usar, torná-la sem efeito, dando em menor quantidade, ou se vamos torná-la um veneno, dando em maior quantidade também, né? Falando demais, entendeu? Resumindo, você pode escolher, você que está me assistindo agora, você pode escolher encher o coração, o seu coração e das pessoas que fazem parte da sua existência. Você tem o poder de escolher, você tem o livre-arbítrio. Se você vai encher o coração de palavras boas ou palavras ruins, de remédio, de veneno ou de cosmético. Você escolhe o que fala, palavra boa, falar mais do que deve ou mascarar a verdade, a opção é sua, somente sua. Somente você tem o controle da sua língua. Até porque é muito chato se você estiver falando, né, ficar, né? É muito chato, então cada um tem que saber a sua medida, né? Já tem um velho ditado que diz que se você não souber qual é a sua medida, você nunca vai estar satisfeito com nada. Com nada. Mesmo que o próprio Jesus desça em pessoa novamente. Se você não souber quem você é, não souber a sua medida, você nunca vai estar satisfeito, né? Então você sabe a medida da sua palavra. Agora, Deus usa este salmo. Deus usa, né? Tá ali na Bíblia, tá na internet, né? Deus usa esse salmo, então, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Vamos renovar a nossa mente. Para quem diz que é crente, que tá na igreja há 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas tá com o mesmo pensamento arcaico, né? É muito crente, nossa, de crente. Faz a Bíblia de desodorante embaixo do braço, mas o pensamento é o mesmo. De falar das pessoas, de pensar mal das pessoas, de discriminar as pessoas, de achar que só ele ou só ela são os perfeitos e os servos de Deus. Está na hora de renovar a mente. Renovar dentro da palavra de Deus e através da palavra de Deus. Porque este salmo é muito claro. Ele diz que a nossa língua é a caneta de um sábio escritor. Então, nós podemos mudar a forma como nós falamos, né? Ah, eu não posso, eu não consigo. Não, eu posso, eu consigo. Eu quero e eu vou. Em nome de Jesus. É assim que se usa a língua, como uma caneta de um sábio escritor, de um poderoso escritor, né? Então Deus nesse momento está usando, ele sempre usou esse salmo, só que a gente não tinha entendimento, né? Tinha o sentido da visão espiritual tapado, o sentido da audição espiritual tapado, né? Eu mesma, durante muitos anos fiquei, né? Com esses sentidos assim, espiritualmente falando, né? Tapado, surda, cega, muda, para a espiritualidade, para a visão espiritual, tá, gente? Que fique bem claro. Então, olha só, Deus usa esse salmo para dizer as palavras que devemos falar, né? O meu coração ferve, transborda, irradia, vibra, né? Olha só, e tudo isso é sinônimo. Procure sinônimo de ferver, né? Procure sinônimo de sábio e você vai entender do que eu estou falando. Então, o meu coração ferve, o meu coração transborda, o meu coração vibra com palavras boas.
fé, amor, perseverança, prosperidade, dinheiro. Dinheiro não é ruim não, gente. O dinheiro só vai fazer aflorar aquilo que você já tem dentro de si. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, que gosta de ajudar as pessoas, o dinheiro só vai fazer com que este teu dom, ele aflore mais ainda. Ele vai te fazer florescer ainda mais como uma pessoa que transborda amor, que transborda ajuda aos outros. Agora, se você é mesquinho, garrão, mão de vaca, caninho, o dinheiro vai fazer transbordar também. Tá? Então, ele é bem aquele ditado que diz assim, ó, dê poder a uma pessoa e você vai conhecer a essência dela. Assim é o dinheiro também, né? Então, ele só vai fazer como aquilo que você, aonde você coloca. A sua intensidade é aquilo que vai aumentar. Tá entendendo? Da boca do crente, veja bem, da boca do crente salvo deve sair palavras de vida. Não é só do crente não, gente. Da boca de todos nós, de todos os cristãos, tá? Deve sair palavras de vida, de bênção, de consolo, de esperança, de prosperidade financeira, espiritual, familiar, matrimonial, todos os setores, tá? Sentimental, financeiro, familiar, saúde, né? Às vezes, é preciso falar palavras duras. Às vezes, salvo umas exceções, né? Palavras de exortação, de correção. E tem remédio que realmente é amargo, né? Sabe aqueles xaropes que às vezes tu tem que fingir pra criança que é bom, e pior que tu tem que tomar uma dose na frente da criança e ainda dizer que é bom pra criança poder tomar? Não é bom não, é amargo. Mas é necessário que a criança tome para que ela fique bem, para que ela fique curada. Assim são as palavras. Às vezes é necessário, né, salvo algumas exceções, termos palavras duras para exortar, para orientar, para educar, para ensinar, né? Nem tudo é amor, não vamos romantizar a coisa aqui não, tá certo? Nem tudo é amor, precisamos às vezes usar palavras duras. Tem remédio que é amargo, mas ele cura, né? Dá trabalho. A gente fica nervoso, fica preocupado, né? Como que eu vou falar? E aí entra a questão da sabedoria, que se a gente não tem, nós temos que pedir a Deus. Porque a todos ele dá liberalmente. Ele dá sabedoria. É só pedir. É só entrar em comunhão com ele. Em oração. Se derramar na presença dele. Só você e ele. Fazer o silêncio intencional. Já ouviram falar no silêncio intencional? É aquele que tu tem a intenção de se conectar com Deus. Não o silêncio para punir a pessoa. A pessoa tá falando contigo. Tu, tô nem aí, não tô de mal com ela mesmo. Não quero nem saber. Não tô nem ouvindo. Isso aí é o silêncio para punir. E não é legal, não. Porque é melhor tu conversar, né, e tal. Mas agora o silêncio intencional é uma bênção. Você tem a intenção de se conectar com Deus através da oração, da meditação, que a meditação é ler a palavra de Deus, procurar entender o que quer nos falar, né? Então, assim, ó. Vamos fazer isso, né? Vamos vigiar as nossas palavras, não vamos dar em excesso para não se tornar letal e também não vamos dar o pouco, né, para que não tenha efeito. Vamos pedir orientação a Deus, que Ele nos ajude, o Espírito Santo é nosso orientador, para que a gente possa usar as nossas palavras com sabedoria na medida certa. Tá? Não podemos dar remédio em excesso, também não podemos matar, certo, gente? Tem que ser na dose certa. Vamos vigiar os cosméticos, que hoje em dia o que mais tem são profetas, grandes homens e grandes mulheres de Deus, que eu não curto muito essas palavras aí também não, já vou explicar por quê, né? Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus usando a palavra como cosmético para mascarar a verdade. E irão prestar contas. Com certeza irão, porque a palavra de Deus não falha. Amém?
Vamos falar e pregar o evangelho verdadeiro, com amor, com unção de Deus e não ofendendo ninguém. Porque, como eu disse, o evangelho não é para ofender, ele é um remédio. Que na dose certa, que é o evangelho é na medida certa, na dose certa, falando a verdade, vai curar, vai edificar, vai libertar, vai transformar, né? Certo? Então, pregar o evangelho verdadeiro, com amor, com unção, não ofendendo ninguém. Pelo contrário, o evangelho puro e simples, quando ele é pregado, ele é explicado de verdade, com o entendimento que Deus dá, ele transforma. Ele não informa, porque tem muitos evangelhos sendo pregados hoje que só estão informando. Ah, tá bom, a pessoa entra e sai do mesmo jeito que entrou. Tá lá marcando presença, de corpo presente só. Mas a mente e o coração, ó, sabe Deus onde tá, porque ali na palavra não tá não. Então é o evangelho que só informou. Nós precisamos começar a levar a mensagem que transforma, que realmente haja uma transformação após ouvir a palavra, após ouvir o evangelho. Certo, gente? Por isso, gente, por isso que eu vou fazer uma série de vídeos com frases usando o evangelho, usando a palavra de Deus, mostrando como a gente pode usar a nossa língua como uma caneta, como uma pena de um sábio, de um poderoso, de um hábil escritor, né? Nós podemos usar sim. Eu vou fazer uma série de vídeos curtinhos com frases que a gente pode pegar da palavra de Deus, que a gente pode usar a palavra de Deus para transformar a nossa história, porque o evangelho ele transforma, ele cura, ele salva e ele liberta. Se nós entendermos e tivermos bons pregadores que saibam primeiro o que estão pregando, para depois ensinar na igreja, porque o evangelho é para ser ensinado, para que ele transforme vidas. O evangelho é para transformar a mente. E com a mente transformada, a pessoa se desenvolve, né? Então é assim, ó, renovação da mente, transformação do corpo, transformação da vida. Amém? A próxima série de vídeos que eu vou fazer também é sobre, se eu não me engano, é Romanos, que diz que não é para nos conformar. Romanos 12, 2, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus, que o evangelho dele seja propagado, para que haja uma transformação, e não somente informação. Jesus não veio para informar ninguém, ele veio para transformar a todos aqueles que creem, porque não é todo mundo também não. Vamos parar de romantizar isso aí. Ah, porque todo mundo, Jesus morreu por todos. Sim, por todos aqueles que creem, por todos aqueles que aceitam ele como único e suficiente Salvador. Para todos aqueles que reconhecem que ele é Filho de Deus e que veio a este mundo para levar o meu e o seu pecado, para nos dar a liberdade que ele conquistou lá na cruz. E se você crê em Jesus, isso te coloca lá na cruz, quando ele foi derramado até a última gota de sangue, por amor a mim e por amor a ti. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. A minha oração hoje é que este vídeo, bem simples, de coração aberto, do jeitinho que eu sou, sem máscara, sem enfeite nenhum, né? Porque a máscara que eu tenho é do cosmético mesmo, porque eu gosto de maquiagem. E se lá no mundão a gente se arrumava para ir nos bailões, por que não se arrumar e ficar linda para Jesus, né?
Porque só porque eu sou serva de Deus não quer dizer que eu tenha que andar mulambenta. Vamos também tirar essa ideia aí de que servo e servo de Deus tem que andar mulambentos, mal arrumados, malacafentos. Não, né? Temos que nos colocar, temos que adorar a Deus, sim, com prazer, com unção, com amor, né? Com inteireza de coração, de corpo e de alma, mas estarmos bem para Deus, bem na presença de Deus. E claro, com decência também, né, gente? Com decência. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe, ó. Amo vocês. Curtam, compartilhem, para que essa mensagem também possa chegar a quem precisa ouvir a verdade. O evangelho que informa e que transforma. Amém?